Olá, seja muito bem-vindo ao Band Entrevista. Estudos revelam que a cada ano surgem 100 mil casos de Alzheimer no Brasil. A doença atinge 1.200.000 brasileiros e apenas a metade dessas pessoas faz tratamento. É o tipo de demência mais comum. Ocorre quando o cérebro não consegue funcionar corretamente. O Alzheimer causa problemas na memória, pensamento e comportamento. Nos estágios iniciais, os sintomas podem ser mínimos, mas a tendência é que piore na medida em que a doença cause mais danos ao cérebro. E essa progressão varia de pessoa para pessoa. Não existe cura ou tratamento que impeça o avanço do Alzheimer, mas há medicamentos para retardar esses sintomas. Um grupo de médicos brasileiros vem participando de 2 pesquisas sobre a doença. Os estudos estão na última fase de testes. O que se espera é que o resultado seja transformado em medicamentos que mudem o curso da doença. Um dos médicos que participam desse grupo de estudos é o doutor Eduardo Freire, que é o nosso convidado de hoje. Olá, doutor. Muito obrigada pela sua participação. Pode vir aqui nos nossos estúdios. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Muito obrigada. Sente-se aí no nosso sofá e vamos conversar sobre esse tema que é tão importante para todos nós, para tanta gente que já tem aí os sintomas do Alzheimer. Vamos falar um pouco sobre esse estudo. Como é que está? Como é que é? Queria que o senhor explicasse um pouco sobre isso. Primeiro, boa tarde. Muito obrigado. Obrigado pela entrevista. A doença de Alzheimer é a doença neurodegenerativa mais comum. E há uma perspectiva de que ela aumente, principalmente nos países em via de desenvolvimento. E há uma perspectiva que nos próximos 25 anos, Brasil, Índia e China sejam os países com maior aumento de diagnóstico de pacientes e proporcionalmente com o maior número de pacientes por habitantes com demência de Alzheimer. Então, por isso é tão importante em países que estão em processo de evolução do número de diagnósticos dessas patologias, que esses países participem desses estudos internacionais. Esses 2 estudos, em especial, que o Brasil está participando, são 2 moléculas diferentes e estão na última fase de teste. A última fase é o que nós chamamos de fase 3. É aquela na qual os pacientes serão acompanhados durante um período longo, que é um período mínimo de 2 anos. No caso de um desses estudos, ele terá uma extensão de mais 1 ano, então serão 3 anos em que esses pacientes serão acompanhados. E após essa fase, se de fato o medicamento mostrasse exitoso no impedir que a doença evolua, aí isso poderá vir a se tornar um medicamento. Então há uma perspectiva de em 3 anos termos um medicamento que seja modificador do curso da doença, o que é muito diferente do que dispomos hoje. E é extremamente gratificante participar de um estudo como esse. É realmente, se valeu a pena a minha carreira médica, valeu por estar participando de um estudo que modifique uma doença neurodegenerativa. Com certeza. Então, pelo que eu entendi, a gente não está falando de cura, mas a gente está falando de algo que vai impedir o avanço, o crescimento da doença no paciente. Os medicamentos que a gente dispõe hoje são medicamentos que eles retardam as perdas. O paciente nessas doenças, tanto a demência de Alzheimer quanto as demais demências, ele vai tendo perdas progressivas. A cada dia ele vai perdendo mais cognições, raciocínio, compreensão, orientação, memória. E ao se usar os medicamentos atuais, aquilo que ocorreria de perda em 4, 5 anos passa a ocorrer com 7, 8 anos. Porém, não se tinha nenhuma perspectiva de fármacos, de medicamentos que pudessem impedir que a doença evoluísse, que pudessem estabilizar. E essas 2 novas moléculas são medicamentos que se propõem a isso, a retardar. Muito interessante. A estabilizar, né, que é mais do que retardar. Uma coisa me chamou a atenção no que o senhor falou, que países em vias de desenvolvimento, a tendência é que surjam mais casos. Por que isso e por que no Brasil também? A doença de Alzheimer, que é a mais comum das demências, ela ocorre em uma parcela de população com envelhecimento. Tá? E o que aconteceu no mundo desenvolvido? O envelhecimento populacional, o grande legado médico do século XX foi o envelhecimento populacional. Quando a gente pega o início do século, o país mais desenvolvido do mundo, que era a Inglaterra,
tinha uma expectativa de vida que não passava de 45 anos. Quando virou o século, o país mais desenvolvido em termos de longevidade tinha a expectativa de 90. Então, dobrou-se a expectativa nos países desenvolvidos no transcorrer do século XX. E nos outros países menos desenvolvidos, esse processo está acontecendo agora. Então, nós estamos tendo um boom populacional de idosos em países menos desenvolvidos. O Brasil esse fenômeno é muito nítido. Nós tínhamos, há 25 anos atrás, menos de 5% da população com mais de 60 anos. E hoje nós já temos próximo a 14% da população com mais de 60 anos. Então, esse envelhecimento populacional vai fazer com que tenha maior parcela de pessoas idosas, maior chance de desenvolver a doença. E um outro fato extremamente importante para desencadear a doença são os hábitos de vida. Está diretamente ligado ao sedentarismo, à obesidade e uma dieta rica em carboidratos. O Alzheimer está ligado diretamente? Diretamente ligado ao sedentarismo e dieta rica em carboidratos. O que houve com a nossa população? Uma mudança dos hábitos alimentares. Nos países pouco desenvolvidos ou em vias de desenvolvimento, a população mudou seus hábitos alimentares. O que era uma tradição dietética da nossa população, uma oferta maior de legumes, uma oferta maior de raízes, tubérculas, uma oferta de carboidrato complexo, que eram carboidratos como o feijão, por exemplo. E o que aconteceu? Passou-se a comer muito derivado de trigo, passou-se a comer muito macarrão, passou-se a comer muito biscoito. E isso fez com que aumentasse não só doenças como diabetes e obesidade, mas também isso favorece doenças como doença de Alzheimer. Que coisa. Então, para quem está em casa vendo a gente, pessoas novas também, né? Enfim, depois a gente vai falar um pouco sobre essa idade. Qual seria uma alimentação ideal para evitar especificamente o Alzheimer? Tá, existem estudos sobre dieta e de uma década para cá foi criado um conceito de brain diet. Que seria uma dieta do cérebro. Essa dieta se assemelha um pouco à dieta mediterrânea, pouca oferta de gordura saturada, grande concentração de leguminosas na alimentação, frutas e uma dieta pobre em carboidratos simples, ou seja, o que puder tirar trigo dessa dieta, melhor seria. Uma dieta rica em vitamina E, como é o caso das castanhas, nozes e avelã. Mas tudo isso é um dos fatores. A gente está diante de uma doença que é multifatorial. Sim. Então, não adianta você querer combater só e exclusivamente um dos fatores desencadeantes. Tá? Você tem uma doença multifatorial. E mais ainda, a gente não tem só uma doença, a gente tem uma síndrome. O que hoje se convencionou se chamar doença de Alzheimer é uma síndrome, é uma patologia com múltiplos sintomas e com múltiplas causas e com evoluções diferentes. A gente vai falar um pouco sobre isso. Agora a gente faz um breve intervalo e volta daqui a pouco. Não saia daí, eu espero você.